nessa aula nós vamos ver como é que nós podemos incluir o orçamento do nosso cliente, como nós geramos o orçamento dele e como as parcelas são transferidas para a conta cliente, para que nós possamos ali ver o financeiro dele e fazer os pagamentos. Então, para isso, nós vamos carregar o paciente, onde nós incluímos o odontograma na outra aula, onde incluímos os procedimentos. Então, vou carregá-lo dentro do sistema. E carregando o nosso paciente, nós vamos no botão Financeiro, Financeiro Cliente e Orçamento. Então, em Financeiro, Financeiro Cliente, Orçamento, vai aparecer o orçamento do cliente. Uma dica é que para abrir o orçamento do nosso cliente, nós podemos também pressionar a tecla F5 do teclado, onde vai ser aberto o orçamento do cliente. Tá ok? Aberto o orçamento do nosso cliente, irá aparecer os procedimentos que nós incluímos, o valor de cada um, e vai aparecer um pouco mais abaixo o valor total de procedimentos incluídos. Se nós queremos dar um desconto em porcentagem ou em reais, então se eu quiser dar um desconto aqui de 5%, vai ser colocado ali o quanto tem de desconto e depois ele vai nos dar o valor do total geral do orçamento do nosso paciente. E aí um pouco mais abaixo nós podemos colocar ali o valor à vista ou parcelado. Então, de que forma o nosso paciente deseja, à vista ou parcelado? Então, se eu selecionar parcelado, posso colocar em quantas parcelas. E ao lado direito, se eu quero que tenha juros, um juros fixo por cada parcela, um juros reajustado cada mês. E vou ter ali um campo de correção mensal. Então, qual é os juros que eu desejo? Eu desejo 1% reajustado. Então, aparecerá ali nas nossas parcelas o reajuste. Se eu não desejar juros, passa a deixar zerado e ele dividirá o valor total em parcelas iguais. Nós também podemos fazer alterações nessas parcelas. Se nós clicarmos duas vezes em cima, por exemplo, da primeira, posso alterar a data de vencimento e posso colocar ali um valor. Vamos dizer que ela vai dar uma entrada de R$100 e dividir o restante. Então, coloco o valor das parcelas restantes e clique em OK, confirmar. E pronto. Foi lançado ali a primeira parcela R$100 e as outras divididas em valores iguais. Então, aqui é onde eu vou poder fazer ali o planejamento financeiro do meu cliente. Se o cliente aceitou, ele quer fazer dessa maneira que você configurou, você vai clicar em Proposta Aprovada. O que isso quer dizer? Quando você marca como proposta aprovada, isso quer dizer que a partir de hoje, o nosso cliente é um cliente ativo financeiramente. As parcelas dele vão ser geradas na conta cliente dele, que nós vamos ver, e em outros relatórios. Se o cliente passar da data de vencimento, o programa vai mostrar que ele está inadimplente. Então, já vai poder ser feito a cobrança. Então, não deixe de marcar proposta aprovada. Também nós temos o menu lateral, onde nós vamos ter opções tais como adicionar, onde nós podemos incluir um procedimento. Você vai ver que se o orçamento estiver aprovado, vai aparecer essa mensagem, que ele já está aprovado. Ou seja, não há como você incluir procedimentos se você já fechou um acordo com o seu paciente. Então, se deseja incluir mais procedimentos, clique em Proposta Aprovada. Você vai desaprovar ela, você está desmarcando. Aí sim você vai conseguir adicionar. Nessa tela é a inclusão de procedimentos. Nós podemos incluir de uma maneira mais fácil indo no odontograma. Nós já vimos isso na aula passada. Se você ainda não viu, pode ver na aula passada, na aula de plano de tratamento e odontograma. E nessa tela aqui, de procedimentos, eu posso aqui procurar pelo nome do meu procedimento. Então, se eu digitar um nome ou parte do nome, ele aparecerá na lista abaixo. Então, eu posso selecionar o procedimento que eu desejo,
colocar qual dente que eu desejo, quem é o dentista, qual a situação e clico no botão Inclui procedimento. Então, é uma forma também de incluir procedimentos. Uma forma mais rápida que é o odontograma, uma forma diferente de você incluir procedimentos vai ser nessa tela também. Essa é a mesma tela que também nós explicamos lá no odontograma, tá ok? Só relembrando aqui pra gente. Vou colocar aqui então o orçamento dele. Vou colocar que ele quer começar com R$150. No menu lateral, nós vamos ter também o botão Novo Orçamento, onde nós podemos gerar um novo orçamento, limpar esse que nós temos e criar um novo. Vamos ter o botão Calculadora. Se eu clicar, abrirá a calculadora do Windows, para que nós possamos fazer algum cálculo. Vamos ter o botão Incluir e Excluir, ou seja, se eu desejo tirar o valor de um orçamento. Se eu clicar no botão Incluir e Excluir, vocês vão ver aqui que o valor vai ser retirado e as parcelas refeitas. Então, se deseja não incluir ele no orçamento, selecione ele na lista e clique no botão Incluir. Vou ter o botão Recalcular, ou seja, ele vai calcular novamente o valor das parcelas. E vou ter o botão Imprimir, onde eu possa fazer a impressão do orçamento para o meu paciente. Vai ter todos os procedimentos e os valores das parcelas, com lugar para ele poder fazer a assinatura. Então, se nós quisermos imprimir, basta fazer dessa maneira. E vamos ter o botão E-mail, se eu desejo enviar por e-mail esse orçamento, e se seu e-mail estiver configurado no programa, você pode enviar sem nenhum problema. Se deseja configurar seu e-mail, entre em contato com o departamento de suporte, que nós vamos ali ajudar você a configurar o seu e-mail. Então, como eu tinha excluído o procedimento e voltei ele, excluí o valor, vou alterar novamente aqui as parcelas. Vou aprovar a proposta e aí nós vamos na conta cliente. Tá? A conta cliente está lá no botão Financeiro, Financeiro Cliente e Conta Cliente. Ou, de uma forma mais fácil, vamos pressionar a tecla F6 do teclado e aparecerá a conta do cliente. Aparecendo a conta do cliente, vai aparecer as parcelas do meu paciente. Então, para pagar é muito fácil. Basta eu clicar uma vez para selecioná-la e vou clicar no botão Quitar Parcela. Aparecerá a tela para eu quitar a parcela do meu paciente. Então, aqui vou colocar a data do pagamento, se eu desejo dar um desconto ou um acréscimo, o valor do pagamento, se eu desejar pagar parcialmente, posso fazer esse pagamento. Então, coloco ali qual o valor do pagamento, qual a forma de pagamento, se vai ser um cartão, se vai ser um cheque e assim por diante. Então, seleciono a forma de pagamento e clico no botão OK Confirmar. Clicando no botão OK Confirmar, irá aparecer depois a tela de recibo. Se eu desejo emitir um recibo, clico em Sim, vou colocar a data de emissão do recibo, vou colocar alguns dados a mais se eu desejar, posso colocar referente a que é o recibo, se eu quero imprimir em 2 vias, em uma via apenas, e clico no botão Imprimir Recibo. Aparecerá ali o recibo para o nosso cliente. Então é muito simples, muito rápido, muito fácil. Quando eu voltar para a tela da conta do cliente, aparecerá a parcela paga. Se eu clicar com o botão direito, vou ter a opção de histórico de pagamentos, onde eu poderei ver a forma de pagamento do meu cliente. Então, pagar parcelas vai ser muito simples. Agora, se você pagou de forma errada essa parcela, clique no botão direito
e removo o crédito da parcela. Ele vai tirar o pagamento e a parcela vai voltar a ficar em aberto. Do lado direito, vou ter o botão Novo Débito, ou seja, as parcelas que nós geramos dentro do orçamento, elas vão para a conta do cliente. Mas há tipo de parcela que nós não precisamos fazer o orçamento. Por exemplo, parcelas de manutenção. As parcelas de manutenção são 12 parcelas. Se nós não queremos incluir no odontograma as manutenções, queremos apenas a parte financeira, nós podemos fazer isso. Na conta cliente, clicando em Novo Débito, aparecerá essa tela de inclusão. Então, nela eu vou colocar que tipo de parcela estou criando. Nesse caso, é uma parcela de manutenção. Vou selecionar aqui e colocar 12 parcelas. Coloco o valor dessa parcela, data de vencimento, a periodicidade, se vão ser parcelas diárias, mensais, quinzenais ou semanais. E clico no botão OK confirmar. As parcelas vão ser geradas dentro da nossa conta. Então, nós vamos ver ali pelo tipo. Então, há o tipo manutenção e tipo orçamento. Então, nós podemos gerar o número de parcelas que nós acharmos necessário. Vamos também ter o botão excluir débito, onde eu posso excluir uma parcela do meu cliente. Mas, lembrando, esse botão só vai funcionar para parcelas de manutenção. Por quê? Porque as parcelas de manutenção são geradas na conta do cliente, são criadas ali. Agora, as parcelas de orçamento elas são referentes ao orçamento do meu paciente. Então, não devemos esquecer disso. Não podemos esquecer disso. Excluir parcelas apenas de manutenção. Se queremos fazer alguma alteração nas parcelas de orçamento, temos que ir diretamente no orçamento do cliente. Vamos ter o botão imprimir, onde eu posso fazer a impressão de todas as parcelas do meu cliente. Se caso ele quiser uma impressão da conta dele, podemos fazer por ali. Vamos ter o botão boleto bancário, se você desejar gerar um boleto pelo nosso sistema, entre em contato com o departamento de suporte, eles irão verificar se o seu banco está cadastrado, está homologado em nosso sistema, e você vai poder gerar boletos bancários pelo próprio Dental Office. Vamos ter o botão Nota Promissória, onde você também vai poder gerar as notas promissórias diretamente da conta do cliente. Basta selecionar a parcela e marcar ali Nota Promissória. E aí você vai poder gerar a nota promissória do seu paciente no Dental Office. Tá ok? Então, essa é a conta do cliente. Devemos sempre lembrar que o orçamento é onde nós vamos também incluir os procedimentos, fazer todo o planejamento e aprovar a proposta. Na conta do cliente é onde nós vamos poder gerar as parcelas, gerar notas promissórias, podemos fazer ali todo o pagamento do nosso cliente. Para nós finalizarmos, eu cliquei em nota promissória, apareceu o número de parcelas que eu selecionei, vou clicar em imprimir e aparece a nota promissória para a gente. Tá ok? Então, essa foi a nossa aula sobre orçamento e conta cliente.